Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos ao Matemática para Todos. Aqui com vocês, professor Hélio de Mileto, em mais um encontro para falar de matemática de um jeito tranquilo, suave e sereno que todo mundo consegue aprender. Pessoal, no encontro de hoje nós vamos falar sobre a prova do concurso da Brigada Militar de 2022, prova que aconteceu dia 30 de janeiro agora de 2022, tá? E para o cargo de soldado nível 3, uma prova que está chamando bastante atenção, tem muitos assuntos, é um assunto bastante comentado nas redes sociais aí, sobre algumas perguntas que foram feitas na prova ali, que muitas pessoas ficaram surpresas, porque são perguntas que não são muito do cotidiano de concurso, tá? E tem uma curiosidade na prova de matemática. Além da gente fazer a correção nesse vídeo de hoje, da prova de matemática desse concurso, vou trazer uma curiosidade para vocês que dificilmente tu vai encontrar em outros concursos públicos aí, que ocorreu aqui no concurso da Brigada Militar, uma curiosidade sobre a prova de matemática e a gente já já vai ver após a nossa vinheta. Então, sem mais, bora para o encontro de hoje. Então, pessoal, estamos aqui então com a correção na prova do concurso da Brigada, então, soldado nível 3. Nessa prova aí tivemos algumas coisas, algumas questões aí que foram, o pessoal tem avaliado, tem falado muito sobre elas, então vamos dar uma olhadinha assim, a vontade de ver toda a prova com vocês, mas eu vou fazer a correção da prova de matemática, né? Afinal, nosso canal aqui, ele tem como base a matemática, mas teve algumas questões assim que eu particularmente nunca vi serem abordadas em concurso, tá? Vou citar uma aqui para vocês. Eu dei uma olhada em toda a prova e eu vi algumas questões aqui que eu achei bem interessante a gente comentar aqui, tá? Então, aqui em conhecimentos gerais, é a prova que está sendo mais repercutida nas redes sociais, tá? Algumas questões que a gente viu aqui. Então, por exemplo, aqui, alguma questão que eu acho assim que tu bota o olho assim, normalmente o concurseiro não estuda esse tipo de assunto. É essa questão aqui, a questão 27, se eu não me engano. Ó. Questão 27. A final da Copa Libertadores da América em 2021 é disputada entre Palmeiras e Flamengo no dia 27 de novembro. Foi disputada em qual cidade? Então, tipo, eu acho que essa questão pegou todos os concurseiros aí, pegou todos os concurseiros na surpresa, porque acho que ninguém esperaria isso e provavelmente quem estava estudando para esse concurso provavelmente não viu esse jogo. Então foi uma pergunta teoricamente tranquila de ser resolvida, de ser respondida, mas muitas pessoas provavelmente na hora de fazer a prova ficou na dúvida e não respondeu corretamente a questão, porque sei lá, acho que ninguém se preparou para esse tipo de questão, tá? Então, tirando isso, vamos dar uma olhada na prova de matemática, outras questões que também achei interessante, a questão 28, também fala sobre a atualidade, é uma questão atual aqui sobre a fabricação dos iPhones, né? Acho que quase todo mundo tem ideia mais ou menos do que seria a resposta dessa questão. Então, vamos dar uma olhada na nossa prova de matemática. A prova de matemática da questão 31 até a questão 40, envolveu vários assuntos de matemática, os assuntos já esperados, já a gente deu uma olhada nas últimas provas que teve do concurso da Brigada e eu achei muito é, parecido com o que eu estava esperando aí com relação a essa prova. O que faltou aqui foi regra de três composta, que eu achei que fosse cair também. Polinômios, eu achei que não ia cair nessa prova e acabou caindo. Então, bora dar uma olhada na resolução dessa prova aqui. Então, a questão 31, a primeira questão, questão de conjuntos, e já era certo que ia cair uma questão assim. Intersecção normalmente é o que é mais cobrado. União e diferença entre conjuntos, assuntos que nós temos aqui no nosso canal. Então, assim, ó, conjunto A é os elementos 1, 2, 3 e 18. E o conjunto B, 1, 2, 3, tarará, tarará, até o 18, sendo x um número natural, tal que o x é maior que zero e menor que 19 estritamente. Então, aqui, se vocês acompanharam nossas aulas ao longo do ano passado aqui no nosso canal, tu viu que a gente falou sobre os conjuntos numéricos, né? Os conjuntos numéricos nós temos os naturais, os reais, os inteiros, os racionais, assunto que foi abordado em duas questões aqui, os conjuntos numéricos, tá? Então, lembrando que os números naturais são todos os números bonitinhos, bacaninhas e positivos, né?
0, 1, 2, 3, 4, todos os números ali que não tem vírgula, ok? Todos os números que a gente conhece assim na tranquilidade. Os números naturais, aqueles que a gente considera os favoráveis, né? Que a gente bota o olho e vê que é uma coisa tranquilaça. 1, 2, 3, 4 e se vai, incluindo o zero. Então, o meu conjunto A já está bem definido ali, né, pessoal? O meu conjunto B também está bem definido, pessoal. O meu conjunto B são todos os elementos aqui, ó, começando nesses. Ó, esse tarará aqui, pessoal, significa o 4, 5, 6, um conjunto sem faltar nenhum elemento ali até chegar no número 18. E a pergunta que ele coloca aqui, é a intersecção, o conjunto A intersecção com B, quais são os elementos, ok? Lembrando que intersecção é o que há de comum entre dois conjuntos. Então eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto B. Eu só preciso olhar quais são os elementos que aparecem no conjunto A e também aparecem no conjunto B. Aqui a gente vai ver que o 1, o 2, o 3, o 18 são elementos que estão no conjunto A e também estão no conjunto B. Logo, é a intersecção dos conjuntos. Percebe que essa é a resposta do problema, mas nas alternativas a gente não tem essa resposta como resposta do problema. Então, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai olhar que esse conjunto solução aqui é propriamente o conjunto A. Então, em vez de escrever o conjunto assim, eu digo que é o conjunto A. Logo, a resposta, letra A de aprovado na prova da Brigada Militar, certo? Então, uma questão trivial, uma questão que já era esperada pela banca aí, né? Quem vem estudando as últimas provas da Brigada já esperava uma questão desse tipo aí na prova. Então, letra A, bem tranquilo, bem sereno. Vamos dar uma olhada na questão 32. Questão 32, pessoal, sejam A e B números reais positivos, então considere as seguintes afirmações. Então, ó, aqui é a charada do problema, tá, pessoal? Uma coisa muito importante, muito crucial, fundamentos de matemática, né? Conjuntos numéricos. Ó, aqui, ó, dado dois números quaisquer, A e B, dois números quaisquer. Imagina aí um número aí, certo? Esse número que tu pensou, ele tem que ser um número real. O que é o número real? São todos os números, com exceção de raízes quadradas negativas, tá? Por exemplo, aqui raiz quadrada de menos 4 não é um número real. E divisões por zero são as duas coisas que a gente tem que cuidar, que não são números reais. São apenas as duas coisas aqui. O resto, tudo que tu pensou aí, são números reais, beleza? Então, assim, ó, aqui são números reais positivos, tá? Números reais não são quaisquer, são números reais positivos. Aqui a gente tem que lembrar que todo número, ele satisfaz a lei da tricotomia. Que papo é esse, lei da tricotomia? Todo número, ele tem três possibilidades de ser, pessoal. Ou ele é positivo, ou ele é negativo, ou ele é nulo, certo? Ou ele é zero. Então, aqui ele está te dando dois números quaisquer positivos, certo? Então, o A e o B são dois números quaisquer que tu pensar, que sejam positivos. Então vamos supor aqui, ó, nesses casos aqui, o que eu recomendo para quem não está muito acostumado com essas letrinhas aqui, que embaça a calculeira, vamos pensar em dois números aqui e vamos colocar na calculeira. Então, por exemplo, aqui, vamos tomar o A 2 e o B 3, por exemplo, tá? Então, esses dois valores aqui, pessoal, satisfaz a condição necessária aqui, ó, seja A e B números reais positivos. Então, o 2 é positivo, o 3 é positivo e dois números reais. Então, vamos trabalhar com eles para ver se isso aqui é verdadeiro ou não. A raiz quadrada de A é real. Então, a raiz quadrada de A. Então, a raiz quadrada de 2, por exemplo, é um número real? Sim, pessoal. Só não vai ser o número real quando? Quando o A for o número negativo. Então, raiz quadrada de menos 2, por exemplo, não vai ser um número real. Então, qualquer número que tu pensar que não tem uma raiz quadrada negativa, ou uma raiz de índice par negativo, ó, bota aqui um 6, por exemplo, qualquer índice que tu botar aqui, ó, par, e aqui dentro a tua base for negativa, isso vai para os números complexos. Os números complexos é o conjunto que não está dentro dos números reais, certo? Então, qualquer número que tu pensar em botar aqui dentro dessa raiz que não seja negativa, sempre vai dar um número real. Portanto, a primeira alternativa, ela é verdadeira. Raiz quadrada de qualquer número A positivo sempre vai ser um número real, beleza? Então, tranquilo, sereno, como tem que ser as nossas calculeiras. Ok, A ao quadrado, então essa aqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado é maior, essa é uma pergunta, menor do que A mais B ao quadrado. Então, pessoal, para tirar a dúvida disso aqui, vamos usar nossos exemplos ali, ó. Dados A igual a 2, B igual a 3. Então, substitui aqui, pessoal, ó. 2 na 2 mais 3 na 2. A pergunta, isso aqui é menor, ó, lembrando que quando tem
esse símbolo aqui de menor, aquele que tiver duas pontas, ó, aquele que tiver duas pontas é o lado maior, certo? Então, se eu vou botar um 7 aqui, eu tenho que botar qualquer coisa que tem que ser maior que 7, porque aquela abertura que tem duas pontas é o número maior. Então, por exemplo, o 8 eu poderia colocar aqui, para todo mundo entender aí só o que a gente está fazendo, beleza? Então, tranquilo aí, pessoal. E os mesmos valores de A e B que eu escolhi aqui, eu tenho que botar aqui também, ó. Então eu vou botar aqui 2 mais 3 ao quadrado. E a pergunta, será que isso é menor do que o lado direito? Então bora ali, ó. 5 na 2, lembra que 2 na 2. 2 na 2 a gente lembra que é 2 vezes 2, 4, mais 3 na 2 é 3 vezes 3. E a gente vai chegar em 9. Eu vou botar 6 aqui, ó. 9, 3 vezes 3, 9. É menor do que 2 mais 3, ó. Quando está entre parênteses, primeiro a gente resolve os parênteses, depois a gente eleva ao quadrado. Então, 2 na 2 é 5, 5 elevado na 2, ó. 9 com 4 são 13, 13 é menor do que 25, 5 vezes 5, é menor ou não? Sim, né, pessoal? O 25 é maior, então a abertura daquele símbolozinho ali tá para o 25, e isso então é verdadeiro. Então aqui é verdadeiro o nosso resultado. Beleza? Tranquilo? Sereninho, né, pessoal? O item 3. Log de A é irracional? Bora colocar aqui, ó. Log de A é um número irracional. Lembrando que o número irracional é um número que eu não consigo escrever através de uma fração, certo? O que é o número racional? O número racional é aquele número que a gente consegue expressar através de uma fração. Por que eu digo que o 6 é o número racional? Porque eu consigo escrever o 6 como uma fração de dois números inteiros. Então, se tu pegar o 12 e dividir por 2, vai dar 6. Então, o 6 ele consegue ser representado através de uma fração de dois números inteiros, em cima e embaixo. Logo, ele é um número racional. Quando eu não consigo escrever o número através de uma fração, então eu digo que ele é irracional. Ou seja, se o número é racional, ele não pode ser irracional e vice-versa. Logo, se ele não for racional, ele é irracional. Então tá ali, ó, log de A é irracional? Então, dado qualquer A que tu pegar positivo. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a log de 10, pessoal. Log de 10. Log de 10, a gente viu aqui nos nossos encontros aqui sobre logaritmo, a gente viu que isso aqui é 1, né, pessoal? Isso aqui é igual a 1. 1 não é um número irracional. O 1 eu posso escrever através de uma fração, logo ele é racional. Logo isso aqui é falso. Item 3 é falso. Então, as afirmativas sempre verdadeiras são, ó, sempre verdadeiras é o 1 e o 2, letra D, bem tranquilo, bem sereno. Para quem ficou na dúvida, log de 10 é 1, como é que a gente chega nisso? Ó, fazer aqui para todo mundo ver, ó, todo mundo consegue enxergar, ó. Lembrando que logaritmo, a gente tem aula aqui no nosso canal também. Logaritmo de 10, quanto que é o logaritmo de 10? Quando não tem nada aqui na base, porque a nossa base é 10, né, pessoal? Isso aqui é igual a x, é um valor que eu ainda não sei quanto que dá. Aqui usa a regra da bolinha, né? Pega o número que está aqui embaixo, eleva na x. Então isso vai ser o quê? Vai ser 10 na x. Tem que ser igual ao logaritmando esse camarada aqui. Tem que ser igual a 10. Então, equação exponencial também que a gente viu aqui no canal. Equação exponencial, base 10, base 10. Então as bases são igualadas, só olhar os expoentes. Se o expoente aqui é x, o outro expoente aqui, quando não aparece, ele é 1. Logo, se isso é uma igualdade verdadeira, base igual de um lado, base igual do outro, tu tem que igualar os expoentes. Então, x igual a 1, porque é a única possibilidade que nós temos dos expoentes serem iguais. Logo, então, log de 10, por exemplo, se a gente pegar a igual a 10, eu tenho que esse logaritmo é um número racional, logo ele não é irracional. Vai ter casos que o logaritmo de a é irracional? Sim, pessoal, vai ter casos que ele vai ser irracional, mas não é todos os casos. Então a questão está te afirmando, ó, as afirmativas sempre são verdadeiras. Então, o item 3 nem sempre é verdadeiro, então ela é falsa. Por quê? Porque ela algumas vezes vai ser um número racional e finish, acabou a nossa calculeira. Certo, pessoal? Letra D, bem tranquilo, bem sereno. Essa eu acho uma das questões um pouco mais complicada, porque normalmente a galera não está muito acostumada a trabalhar com letrinha, essas coisinhas de letrinha, coisinha ali que generalizam uma ideia. Normalmente muitas pessoas têm dificuldade de trabalhar com isso. Então a minha sugestão quando cair isso numa prova de concurso, sempre coloca valores, ó, coloca valores aqui ó, que satisfaçam sempre o que está sendo colocado no problema, tá? Então no primeiro caso peguei A igual a 2, B igual a 3, fechou ali, deu para identificar, conseguir abordar a coisa. Quando te colocar, se não colocar isso aqui que é positivo,
daria mais trabalho à questão, tá? Porque a gente teria que avaliar também os números positivos e os números negativos também, tá? Então, se colocasse ó, dados A e B, números reais quaisquer, aí a coisa seria mais complicada, seria um pouco mais embaçado, porque a gente teria que testar os positivos, teria que testar os negativos e também o zero, né? Teríamos que testar quando os valores são zero, ok? Quando são nulos. Então, a questão ficou tranquila porque só te pediu para avaliar os valores positivos. Tranquilo? Sereno? Bora para a próxima. Questão 33, então, pessoal. Questão 33. Considere os seguintes polinômios. Aqui, para mim, foi a questão assim que eu achei, primeiramente, uma surpresa, porque eu achei que não ia cair polinômios nesta prova da Brigada Militar. E a segunda é que aqui, pessoal, tem um pequeno erro aqui, né, que poderia até anular a questão, tá? Na minha opinião, poderia até anular a questão, porque essa questão, ela te dá várias interpretações, tá? Tá vendo esse pequeno camarada aqui, pessoal? Tá vendo esse carinha aqui, ó? Esse carinha aqui me gera dúvidas. Ele me gera dúvidas. Provavelmente não, com certeza, quando o cara fez essa questão aqui, a banca fez essa questão, ele queria se referir a isso aqui, ó, f de x ao quadrado mais a g de x. Quanto que dá essa calculeira aqui, pessoal? Essa é a pergunta. É assim que ele deveria ter escrito essa questão na hora de ter feito a prova, tá? Quando ele escreveu aquilo ali, pessoal, isso aí pode gerar algumas dúvidas, tá? Poderia se pensar o seguinte, ó, que ele quis escrever 2f de x mais a g de x. Então, isso aqui te dá uma resposta. Se a questão for assim, a resposta é uma resposta. Se tu vier esse aqui, a resposta é outra. Se tu botar esse 2 aqui, a pessoa, não, o cara queria botar o 2 na frente. Se tu fizer assim, dá um resultado diferente do que foi colocado na questão. Também poderia se pensar que a questão fosse assim, ó, f de 2x. Poderia esse 2 estar aqui dentro mais a g de x. Outro detalhe, outra resposta diferente daquela que a gente tem aqui. Então, na minha opinião, esse pequeno detalhe sim poderia ser passível de ser anulada essa questão no concurso, tá? Então, na minha opinião, tem essa interpretação, três interpretações possíveis para a pergunta do problema, tá? E cada uma delas te dá uma resposta. Então, na minha opinião, daria para anular essa questão neste concurso aqui. Teria que ter um pouco mais de cuidado ou na hora de digitar ali a pessoa que fez, né, colocou aquele valor no lugar errado. Então isso também pode ter gerado problema, né? Que é tranquilo a gente entender, mas num concurso público a gente tem que ter bastante rigor na hora de escrever, porque isso é uma questão no concurso pode te eliminar ou pode te classificar ou pode ser o decisivo para ser chamado no concurso ou não. Então, na minha opinião, essa questão deveria sim ser anulada no concurso. Então vamos supor que a questão foi assim, tá, pessoal? Então é f de x ao quadrado mais a g de x. A nossa f de x, pessoal, tá ali, ó, é x na 2 mais 1. Então eu quero x, vou colocar aqui, ó, x mais 2, eu quero x mais 2 ao quadrado, x mais 2, na 2 mais 1 ao quadrado. Esse é a minha f de x, mais a g de x, que é x4 menos 1. Tá? Então, essa é a conta que eu tenho para fazer. Quanto que dá essa conta aí, tá? Isso aqui é um produto notável, pessoal. Isso aqui é um produto notável. Como é que a gente resolve produto notável? Né? A gente sempre pega ali, ó, x na 2 mais 1 ao quadrado. Isso aqui é o quadrado do primeiro termo, que vai dar x na 4, mais 2 vezes x2 mais o quadrado do segundo termo, tá? Se tu não lembra da regra, faz como potência. Como é que a gente faz aqui, ó, 4 na 2? É a base vezes ela mesma. 4 vezes 4 que a gente chega em 16. Se tu não lembra dessa regra que eu acabei de te mostrar aqui, ó, quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo, tu faz aqui, pessoal, ó, faz ali, ó, faz x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado mais 1. E tu aplica aqui a regra do chuveirinho, né, a distributividade aqui, ó, multiplica esse aqui pelos dois de lá, depois multiplica esse aqui pelos dois de cá também, e a gente vai chegar nesse resultado que eu coloquei aqui, tá? Então, produto notável, uma questãozinha que já era esperada na prova, mas na minha opinião não dentro de polinômios, tá? Então, se tu não lembrou a regrinha aqui, aplica a regra do chuveirinho, a distributividade, que vai rolar, que vai bombar a calculeira. Então, esse carinha aqui é o quadrado, pessoal, ele fica ali, ó, ele fica x na 4 mais 2x na 2 mais 1.
mais x na 4 menos 1. Então, ó, mais 1 com menos 1 a gente cancela, ó. Cancela os dois. Ó, x na 4 aqui, mais um x na 4 aqui, ó. Ó, eu tenho um x na 4 aqui, mais um x na 4 ali. Quantos x na 4 a gente vai ter? 2x na 4. Então, joga aqui, ó. 2x na 4 mais 2x na 2. Beleza? Então, o que me dá a resposta, letra C. Poderia até simplificar, poderia até fatorar esse resultado aqui, mas a questão já te deu de cara essa resposta ali no problema, tá? Questão 33, pessoal. Essa eu tive que falar para vocês, que eu fui lá dar uma olhada no gabarito. Por quê? Porque eu não sabia se a gente resolvia elevando ao quadrado aqui, ou se esse 2 estava na frente, ou se era x ao quadrado dentro dos parênteses ali, tá? Então, dependendo do jeito que tu vai olhar essa questão, te dá resultados diferentes, tá? Então, resolvendo aqui, ó, o f de x ao quadrado, a gente chega nesse resultado que é o gabarito oficial da prova. Caso contrário, a gente chegaria em outros resultados, por isso que, na minha opinião, ainda é passível dessa questão ser anulada no concurso aí, tá? Então, bora fazer mais uma aí. Ó, questão 34. Questão 34. Quem está acompanhando o canal, quem tem visto os nossos vídeos, nossas aulas aqui, quando olhou essa questão aqui, resolveu ela de barbada. De barbada por quê, pessoal? Aqui está o nosso teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, fórmula de Bhaskara são as coisas mais pedidas em concurso público. Então, normalmente, se tu vai fazer uma prova de concurso, tem que estudar isso aí. Onde é que está o teorema de Pitágoras aí, cara? Bora dar uma olhada aí, ó. Uma escada do corpo de bombeiros foi apoiada na parede de um prédio em chamas. Exatamente em uma altura de 6 metros, se a base da escada dista do prédio 8 metros, então podemos afirmar que a escada mede. Então, bora colocar aqui, pessoal. Ó. A situação, ó, tá aqui o nosso solo, tá aqui o nosso prédio. Vamos botar aqui umas coisinhas, botar uma casinha aqui. O prédio tá pegando fogo. Tarará, tarará. Vamos colocar aqui os dados do problema. Foi colocado aqui uma escada. Vamos colocar nossa escada aqui. Não repara o meu desenho. Tá aí a nossa escada. E vamos colocar os dados que o problema está nos colocando. Exatamente a 6 metros de altura. Então, foi colocada uma escada a uma altura de 6 metros. Então, esse topo aqui, ó, que eu botei aqui, ó, esse topo aqui até o solo são 6 metros, pessoal. 6 metros. Se a base da escada mede dista 8 metros, então ó, a base da escada até o edifício dista 8 metros. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Lembra que toda construção, todo prédio, toda casa, toda altura de qualquer coisa com o seu solo tem que girar o ângulo de 90 graus, né? Tem que estar retinho. Se não estiver retinho, a coisa cai, o bicho pega, certo? Então, qualquer construção sempre é construído através de um ângulo de 90 graus aqui, tá? O ângulo reto, nosso perpendicular ao solo. Então, daqui a gente tem esse triângulozinho aqui, pessoal, ó. Tem esse triângulozinho aqui, no qual está aqui meu ângulo reto, aqui é 6, aqui é 8. A pergunta é, então podemos afirmar que a escada mede. A escada mede quantos metros, pessoal? Se tu tem acompanhado nossas aulas aqui, tu vê que esse aqui é um teorema. A gente vai aplicar o teorema de Pitágoras, mas esse aqui é o nosso triângulo pitagórico, pessoal. O que é o nosso triângulo pitagórico? É um dos mais conhecidos, tá? O mais conhecidos dos triângulos pitagóricos, tá? A gente tem o ângulo de 90 graus, o triângulo reto, triângulo retângulo. A gente consegue aplicar o teorema de Pitágoras. A gente tem esse outro aqui também, é bem famoso, ó. Triângulos pitagóricos são bem famosos, esses aqui, tá? E esse aqui eu não preciso nem calcular se tu já vem acompanhando nossas aulas no canal. Aqui, se os catetos mede 6 e 8, a hipotenusa necessariamente mede 10, tá? Então, 10 metros é o comprimento da escada. Mas vamos supor aí que tu não lembra essa relação. Então, bora aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó. Bora aplicar o teorema. Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado. Então, a hipotenusa é sempre aquela medida que está na frente do ângulo de 90 graus. Tá aqui meu ângulo de 90 graus, então tá ali a minha hipotenusa, ela é igual ao quadrado da soma dos outros dois lados. Então, x ao quadrado vai ser, ó, 6 na 2 é 36, 8 na 2 são 8 vezes 8 são 64. Soma esses carinhas aí, a gente vai chegar em 100. Ó, para tirar esse 2 de cima do x, a gente tem que extrair a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é aquela pergunta básica que a gente faz. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai te dar 100? E é o nosso 10, como a gente já sabia, por ser um triângulo pitagórico, certo, pessoal? Beleza, então aí está a questão 34, mais uma questãozinha bem tranquila de ser resolvida.
Questão 35, pessoal. Questão 35 é uma questão de gráfico, já esperava de gráfico, mas eu não esperava que fosse uma questão de funções de gráfico. Eu esperava que fosse uma equação de primeiro grau, uma equação de segundo grau, uma análise de gráfico aí nessa prova aí, tá? Não esperava algo de definição de função, né? A relação de função. Dentre eles, o único que não pode ser uma função. Pessoal, o que é uma função? Uma função é um resultado que a gente tem, no qual tu tem um x sempre relacionado a um y. Ou seja, tu tem uma função ali dada, por exemplo, f de x igual a 4x mais 2, por exemplo. É uma função, essa é a lei de formação e ela vai ter o seu respectivo gráfico representado ali. Então, essa função aqui, ela poderia ser, por exemplo, esse gráfico aqui, tá? E para qualquer ponto sobre esse gráfico aqui, tem sempre um x relacionado a um y, ou seja, para cada valor do domínio, a gente tem sempre uma imagem relacionada a ele. E essa imagem a gente chama de y, ok? Como é que eu vejo que um gráfico é de função? A gente vê o gráfico é de função quando? Quando a gente faz o teste da reta vertical, tá? O que é o teste da reta vertical? Que é assim, pessoal, todo x que eu pegar, ó, pega qualquer pontinho aqui, ó, por exemplo, pega esse pontinho aqui que está sobre esse desenho aqui, tá? Sobre o gráfico dessa função aqui. Traça uma reta, ó, traça uma reta assim, ó, traça uma reta vertical, tá? Essa reta, ela só pode pegar o gráfico em apenas um ponto. Significa o quê? Significa que cada x só tem uma imagem associada a ele, só tem um valor em y associado a ele. Então, esse x aqui, por exemplo, esse valor para x, ó, tu joga na função, ó, só tem esse y aqui, ó, só tem esse y que é associado a ele. Então, por isso que a gente faz o teste da reta. Quando tu faz esse teste, pessoal, e tu pega um x qualquer, por exemplo, pega esse x aqui, ó, e traça a reta vertical. Tu só pode pegar um ponto na função, só pode pegar um ponto. Aqui tu está pegando três, ó, 1, 2, 3. Então é esse x aqui, ele tem três imagens, logo não é função. Para ser função, cada x que tu pegar só pode ter uma imagem, só pode ter um y associado a ele. Logo, o gráfico único que não é função é o item 2, então a letra B, o único que não pode ser função. Todos os outros aqui, tu traçou uma reta, ó, seja o ponto que tu quiser, ó, traça o ponto que tu quiser. Tu sempre vai encontrar apenas um y associado ao valor que tu pegou ali, certo? Então, ó, traça aqui uma reta aqui, ó, qualquer ponto que tu quiser, pode traçar qualquer ponto, traça reta vertical em qualquer parte do gráfico que tu quiser. Sempre para um x que tu pegar aqui, ó, sempre vai ter apenas um y associado a ele, ou seja, só vai ter uma imagem. Logo, a questão 35 nos dá gabarito letra B, bem tranquilo, bem sereno, mas é uma questão de definição sem calculeira para fazer. Bastava tu conhecer o conceito de função e aplicar na prova. Eu acredito que muitos candidatos conseguiram resolver essa questão aqui, que é uma questão clássica de concurso, clássica de vestibular, inclusive, tá, pessoal? Então, bora fazer mais uma aí. Questão 36. Na questão 36, em uma apreensão policial, foram apossados diversos itens roubados, além de uma quantia em dinheiro de exatamente 14 mil reais. Curiosamente, só haviam notas de 50 reais e de 100 reais em um total de 200 notas. Assim, é possível afirmar que a quantidade de notas de 50 reais e de 100 reais, respectivamente, eram de... Então, pessoal, primeiro entender o problema, né? Foi apreendido 14 mil reais. Esse dinheiro que foi apreendido, ele estava em notas de 50 e de 100. Não tinha nota de 20, não tinha nota de 5. Só notas de 50 reais e de 100 reais. A pergunta é, quantas notas de 50, quantas notas de 100 tinha lá dentro para fechar a quantia de 14 mil reais? Então, a gente tem isso aqui, pessoal. Para mim, essa questão aqui foi uma das mais difíceis, porque você teria que ter uma ideia para resolver a questão, tá? Então ali, ó, achou-se 14, achou-se não, né? Aprendeu, queria eu achar 14 mil. Foi apreendido 14 mil reais e foi encontrado em notas de 50. Quantas notas de 50? X notas de 50, X vezes 50. Mais, quantas notas de 100? Y notas de 100. Y vezes notas de 100. É isso que a gente tem aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal?
o que mais tem no problema? Em um total de 200 notas. Então, um total de 200 notas. Então, as notas que eu estou colocando, eu vou escrever aqui, ó. X é o número de notas de quanto? Número de notas de R$ 50. E o meu Y é o número de notas que eu tenho de R$ 100. E as duas somadas, x mais y, a quantidade de notas de 50 e as notas de 100, fecharam 200 notas ao total. Tranquilo? Então, aguarde essa informação aqui que a gente vai trabalhar essa aqui agora. Então, aqui, pessoal, o que eu tenho? Ó? Eu vou primeiramente fazer isso aqui, ó, 14.000 vai ser igual. Vou colocar esse 50 em evidência, tá? 50 em evidência, puxar ele para frente, mais y vezes 100. Eu vou tirar 50 daqui, então isso aqui vai ficar 2 vezes y. Ó, se eu pegar 50 e multiplicar por x, eu volto para 50x. Se eu pegar 50 e multiplicar por 2y, eu volto para 100y. Só coloquei o 50 em evidência, tá? Então agora, pessoal, ó, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 50 e passar para cá dividindo. Então eu vou ter esse valor, 14.000 divididos por 50, tem que ser igual a x mais 2y. Ó, vou cancelar esses dois aqui e vou fazer essa divisão aí. 1.400 divididos por 5, tá? Então, vou fazer de um jeito bem mais tranquilo para vocês, ó. Eu quero 1.400 divididos por 5. Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar 1.000 mais 400 e dividir por... deixa eu cortar aqui. Ó, vou dividir isso por 5 e vou dividir isso por 5. É 1.400, então tem mais um zerinho aqui. Então aqui, ó, 1.000 dividido por 5, ó, 10 divididos por 5 é 2. Bota esses dois zerinhos do lado, eu tenho 200. 40 dividido por 5 é 8, certo? Então isso aqui vai ser, eu botei um igual, mas é mais, né? É mais 8, ó, 40 por 5 é 8, como tinha mais um zerinho, bota o resultado aqui. Então, 200 mais 80 dá 280. 280 é o meu x mais 2y, certo? Então, dividindo 14.000 por 50, a gente chega em 280, tem que ser igual a x mais 2y. Ó, repara o seguinte, pessoal, essa formação aqui, eu posso isolar o meu x aqui, ó, x, deixar isolado, é 200, menos y. Y está somando, passa subtraindo para o outro lado. Substituindo aqui, pessoal, olha que a gente vai ter, ó, 280 vai ser igual a x. Em vez de escrever x, eu vou escrever isso aqui agora. Ó. 200 menos y mais 2y é o que a gente vai ter para trabalhar aqui agora. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui foi só um rabisco para mostrar para vocês como é que eu fiz a conta. Beleza, então agora o que eu vou fazer aqui? Ó, vou passar esses 200 para cá, então eu vou ter 280. Vou ter 280 menos 200. Tem que ser igual. Ó, 2y tiro 1y, me sobra apenas 1y. Então, ó, 280 tiro 200, me sobra 80. Logo, o meu y, pessoal, meu y tem que ser 80. O que é meu y mesmo? É o número de notas de R$ 100. Então, respectivamente aqui, ó, a quantidade de notas de 50 e de 100. O que é o respectivamente? É na ordem. Quantas notas de 50 primeiro? Quantas notas de 100 depois? Então, a gente achou y igual a 80. Y é o número de notas de 100. Então, a segunda resposta tem que ser 80. Ó. Então, a única alternativa que me dá isso é a letra D. Então, a gente já fecha aqui. Beleza? Tranquilo? Então, ali, ó, se eu quero saber se teria duas respostas ali com 80 na quantidade de notas de 100, o que a gente faria? Ó? Pega aqui, ó, x igual... Ó, eu achei o y é 80, então o x vai ser 200 menos o valor que eu acabei de calcular. Então, meu x vai ser 120 e eu resolvo assim também, 120 notas de R$ 50. Então, essa questão eu achei ela um pouco mais difícil, porque a gente precisa ter uma ideia, a gente precisa ler bem o problema, interpretar bem a questão, trabalhar com duas equações, aqui é um sisteminha que a gente montou com duas equações, tá? E saber pegar uma equação, jogar dentro da outra, então achei um pouquinho mais complicada por demorar um pouquinho mais para a gente montar a calculeira para saber o que precisa ser feito, tá? Depois que tu montou, ela se tornou mais tranquila, se tornou mais sereninha a calculeira aí, tá? Então, questão 36, resolvida aí aqui no nosso canal. Lembrando também, tá, pessoal, que
Tá curtindo o vídeo? Tá gostando? Tá sendo importante a resolução para vocês? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu likezinho aí, tá? Ative as notificações aí para receber novos vídeos. Esse é o nosso primeiro vídeo de 2022. Vamos ter mais outros aqui. Tá abrindo o concurso aí da SUSEP. Vamos fazer uma preparação também para a prova da SUSEP também, tá? Que deve ser mais ou menos os mesmos moldes que essa prova aqui, tá? 10 questões também de matemática lá, a prova da SUSEP, na mesma banca lá da Fevale, então. Acho que é a Fevale, não, acho que não é a Fevale. Mas é a mesma banca que aplica a prova, a Fundatec, a mesma banca que vai aplicar a prova da Brigada Militar, vai ser a mesma que vai aplicar a prova aí da SUSEP, então bora continuar os estudos aí, tá? Então se inscreve no canal, dê um joinha aí. Questão 37. Um círculo de raio R tem área πr ao quadrado. Se dobrarmos o seu raio, teremos que a sua área aumenta. Tá, então, primeiro, vamos fazer a calculeira aqui, ó. Eu tenho um raio R, então eu vou ter área de π vezes o raio ao quadrado, certo? Agora eu dobrei o raio. Dobrar o raio é o que, pessoal? Vamos supor que meu raio aqui fosse 3. O que é dobrar o raio? É a gente pegar o raio e multiplicar por 2, né? Pega o raio e multiplica por 2. O que é dobrar? Ó, vou colocar aqui embaixo. Ó. Dobrar o raio, ó, é a gente multiplicar o raio por 2. Então, ó, dobrei o 3, ele vai para 6. Logo, quando eu estou dobrando o resultado, eu estou multiplicando por 2. Então, o raio que eu tinha antes era R. Agora, o raio que eu vou ter vai ser 2 R's. Como é que fica a área quando eu tenho um raio de 2 R's? Eu tenho π vezes 2 R's ao quadrado. Lembra que eu tenho que colocar o novo raio ao quadrado. O novo raio é 2R. Então, como é que fica isso aí? Ó? Isso aí vai ficar π, que eu não altero. 2 na 2 é 4, 4R's ao quadrado. Logo, o que eu vou ter, pessoal? Isso aqui vai ser 4, vou chamar para frente, raio ao quadrado. Então, ó, a gente tinha antes uma área de πr ao quadrado. Agora a gente tem o quê? πr ao quadrado aqui, vezes 4. Logo, teremos que a nossa área vai aumentar 4 vezes se eu dobrar o raio que eu tinha antes. Bingo, fechou a nossa calculeira. Mais uma questão também que, se tu conhecesse bem a matéria, estivesse bem tranquilo, daria para fazer uma questão aí bastante comum, bastante usada em concurso público também, tá? Essa ideia de aumentar, triplicar o raio, ver o que acontece com a nova área, com o novo perímetro, né? O perímetro também é bastante utilizado aí, tá? Então, questão de geometria razoavelmente aí tranquila de ser resolvida. Bora para mais uma aí, ó. Questão 38. Um terreno tem forma retangular como mostra a figura abaixo. Então, é um retângulo 10 de comprimento e essa largura aqui a gente ainda não sabe, mas a gente já vai avaliar aqui, tá? Se o terreno é formado por áreas de A e B, sendo que a área B é usada por uma empresa para armazenar materiais de maneira a caber 200 kg de cimento por metro quadrado. Então, é possível afirmar que essa empresa pode estocar um máximo de... Então, pessoal, quando eu olhei essa questão aqui, eu fiquei com uma certa dúvida, tá? Aqui está colocando o terreno é formado pelas áreas A e B. Então, a área A é esse trapézio aqui, ó, ok? E a área B é esse triângulo retângulo aqui, tá? Por que é retângulo, pessoal? Porque ele vem de um retângulo e todo retângulo tem 4 ângulos de 90 graus. Logo, aquele cantinho é de 90 graus. Ó, tudo isso aqui, ó, mede 10. Então, ó, daqui até aqui mede 7. Se aqui tudo mede 10 e aqui mede 7, logo aqui mede 3, tá? Aqui nós temos um triângulo retângulo no qual um dos catetos mede 3 e a hipotenusa mede 5. Logo aqui, esse outro cateto mede 4. Só usar o teorema de Pitágoras que a gente consegue concluir isso aí. Logo, eu tenho um retângulo 10, toda a sua dimensão, por 4 de comprimento, tá? Então, é o que a gente vai ter aí. Quando eu li a questão que eu estava falando para vocês, eu fiquei uma certa dúvida, tá? Por quê? Porque ele fala que o terreno todo é formado por duas áreas, a área B e a área B, sendo que a área B é utilizada por uma empresa para armazenar material para caber 200 kg de cimento por metro quadrado. Então é possível afirmar que essa empresa pode estocar no máximo. Então,
tem o terreno todo. Então a gente poderia colocar cimento no terreno todo, ok? Então me gerou essa dúvida aí, tá? Mas eu fui um pouco mais pela lógica do que a questão está querendo que eu entenda, tá? A questão está querendo que a gente entenda que só vai ser colocado cimento na parte B, ok? Então na parte B é a parte onde eu preciso calcular a área daquilo ali para ver quanto de cimento eu consigo comportar ali, tá? Mas não seria exagero algum a gente colocar cimento e tudo ali, tá? Então, quando eu li o enunciado da questão, me gerou essa pequena dúvida aí também que eu estou trazendo para vocês aqui, essa ideia, tá? Então ali, ó, no momento da prova ali eu estou pensando como uma pessoa que fez a prova. Eu vou colocar cimento então só na parte B aqui, ó. Então eu preciso calcular só essa areazinha aqui, ó. Essa areazinha aqui é um triângulo. Como é que a gente calcula a área de triângulos, pessoal? A área de triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Minha base é 3, minha altura é 4, dividido por 2. Ó, 3 vezes 4 são 12, 12 dividido por 2 é 6. Logo, 6 metros quadrados é a área B. Então a área B, vou escrever aqui, ó, área B, 6 metros quadrados. Se é só naquele cantinho que a gente vai colocar cimento, a gente precisa do quê? É usado para empresa armazenar material de maneira a caber 200 quilogramas de cimento por metro quadrado. Então, se isso aqui, ó, a gente tem 6 metros quadrados, logo o que eu vou ter? Para ver quanto de cimento cabe ali, eu vou pegar os 200, que é 1 metro quadrado, e vou multiplicar por 6, que é o espaço que a gente tem. 2 vezes 6 são 12, com 2 zerinhos do lado. Então, isso aqui vai ser 1.200 metros quadrados. Logo, a quantidade de cimento que eu posso armazenar no reservatório, na área B, é no máximo 1.200 metros quadrados, sendo que 1 metro quadrado a gente consegue comportar 200 quilos de cimento. Então, se eu tenho 6 metros quadrados, a gente multiplica isso pela área que a gente consegue colocar o cimento ali, tá? Se a questão tá colocando se a gente pode colocar o cimento só na parte B, tá? Mas gerou uma pequena dúvida quando eu li a questão aqui sobre essa interpretação aí, tá? Então coloca nos comentários aí se vocês estão interpretando a mesma coisa, se quando tu fez a prova aí tu ficou também com a mesma dúvida que eu fiquei, tá? Que muitas vezes, pessoal, a gente está num concurso, a gente tem que ler a questão, fazer a tua interpretação, tá? E muitas vezes quando ficou um pouco na dúvida no que interpretar, no que está sendo cobrado, vai mais pela lógica da questão. Por quê, pessoal? Porque algumas vezes a questão, quando gera uma certa dúvida no que está sendo perguntado, no que está sendo cobrado, muitas vezes a questão é anulada, tá? Mas como tu está numa prova de concurso, tu é um candidato, tu não está preocupado se a questão vai ser anulada ou não. Tu está preocupado em chegar no resultado. Então, se eu cheguei à conclusão que ele estava querendo que eu calculasse a área B para colocar o cimento, eu vou por essa parte aí, tá? Depois que tu fez a prova, depois que tu entregou o gabarito, é que a gente vai pensar se a questão vai ser ou não anulada. Tranquilo? Então, letra C é o nosso gabarito desta questão aqui. Então, bora, questão 39, a penúltima questão da prova. Um item para compra sofre um aumento de 10% e o mês seguinte, seu preço diminui em 5%. Então, é correto afirmar que o preço atual em relação ao inicial sofreu um. Quase todo mundo aqui pensou em escrever ali, responder a letra C. Tenho certeza que quem leu pensou nisso, né? Tanto quanto lógico, né? Pô, deu um aumento de 10%, logo na sequência diminuiu 5%. Então, pega 10, tira 5, tu fica com 5%, que é errado, ok? Então, bora ver como é que faz essas contas aqui em geral em prova de concurso. Essa é uma questão trivial, essa é uma questão muito tradicional em concurso, então a gente tem que se acostumar a resolver ela. Então, assim, pessoal, posso resolver de vários jeitos, tá? Eu vou resolver do jeito mais tranquilo que eu sei que vocês conseguem entender. Então, olha, ó, um item de compra sofre um aumento de 10%. Então, primeiro, quanto custa essa mercadoria, esse item que a gente está vendo? Custa quanto? Custa, esse carinha custa 100 reais. 100 reais. Pronto, 100 reais. Pergunto para vocês, quanto que é 10% de 100 reais? 10% de 100 reais, ó. Por quê? Porque eu vou ter um aumento mais de 10%. 10%. Então eu preciso saber quanto que é meus 10%. Lembra quando a gente veio aqui no nosso canal, aula de porcentagem? O que é importante, pessoal? Ó, o meu 100 reais corresponde a 100%.
É interessante a gente saber quanto que é 10% e 1%. Então, ó, 10%, olha só como é tranquila a calculeira. De 100 para 10, o que a gente fez? Tirou um zerinho. Tirar um zerinho é dividir por 10. Beleza. Se eu dividir esse lado por 10, vou fazer o mesmo aqui, pessoal. Então, eu tiro um zerinho do 100, eu fico com 10 reais. É os 10%. Então, se eu tinha 100 reais no começo, com um aumento de 10%, ele passou a ser 100 reais mais 10, que ficou 110 reais com um aumento de 10%. E esse resultado, esse valor, teve um desconto de 5%. Ó, desconto de 5%. Ou seja, eu tenho que tirar menos 5%. Mas não é 5% de 100, é 5% de 110. Logo, eu vou fazer a mesma calculeira aqui, pessoal. Deixa eu separar aqui para não dar confusão, tá? Ó, eu tenho meus 110 reais, é o que? É o meu 100%. Os meus 10% equivale a quanto, pessoal? É a mesma coisa, ó. Tirei um zero daqui para cá, vou tirar um zero aqui para cá também. Então, eu vou ficar com 11 reais, beleza? Tranquilo? 10% de 110, 11 reais. Mas eu quero saber 5%, né, pessoal? Eu quero saber 5%. Quanto que é 5% de 110 reais? Ó, de 10 para 5, eu dividi por 2, beleza? 10 dividido por 2, 5. Então, eu pego os 11 e divido por 2 também. 11 reais dividido por 2 dá 5,50. 5 reais e 50 centavos. É 5%. Então, logo, o que eu tenho que fazer? Para eu dar esse desconto aqui sobre esse valor, eu preciso dos 110 reais menos 5 reais com 50 centavos, beleza? Então, se eu vou tirar de 110, vou tirar 5 reais, isso vai me dar 105 reais. De 105 reais, tu tira mais 50 centavos, tu vai ficar com 104 reais com 50 centavos, certo? Então, ó, eu já nem vou fazer a conta aqui, esse subtraído desse. Não, vou usar o dinheiro que eu sei que todo mundo sabe fazer conta com dinheiro. De 110, tu tira 5 reais, tu fica com 105. De 105, tu tira 50 centavos, tu fica com 104,50 centavos. Então, a pergunta agora é, com relação, ó, isso aqui é a mesma coisa que 100 reais, mais, deixa eu botar mais para cá, aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, 104 com 50 centavos, deixa eu apagar aqui, é a mesma coisa, ó, igual a 100 reais que o que a gente tinha no começo, mais quanto? Mais 4,50 centavos. 4 reais e 50 centavos. Ou seja, lá do comecinho, o meu X inicial lá, eu tinha 100 reais. Teve um aumento de 10%, foi para 110 reais. Depois teve um desconto de 5%. Logo, o que a gente ficou? A gente ficou com 104 reais. Botei duas vírgulas aqui, hein? 104 reais com 50 centavos. Isso correspondendo ao valor inicial é 100 reais mais 4,50. A pergunta agora é 4 reais e 50 centavos. 4 reais e 50 centavos. Em relação a 100 reais, corresponde a quanto? Corresponde a 4,5 de aumento, certo, pessoal? De 100 passou para 104, teve um aumento. Aumento de quanto? Aumento de R$ 4,50. Se 10% era 10 reais, 5% vai ser o quê? 5% vai ser 5 reais. Então, eu quero 4,50, um pouquinho menos, é quase 5%. Então, vai ficar com 4,5%. Sem fazer muita conta difícil, só na ideia lógica da questão, a gente conseguiu resolver, tá? E se tu ficou um pouco de dúvida com relação a essa questão, tem aqui no nosso canal, procura aqui na nossa playlist Fundamentos de Matemática, uma aula só sobre porcentagem, que a gente trabalhou bastante essas calculeiras, fazendo aqui o 10% aqui, fazendo o 10% ali. Porque se tu fizer uma regra de 3 direto aqui, pessoal, nem sempre vai rolar. Por quê? Porque a gente tem duas comparações para fazer. Antes dos 10%, depois do acréscimo de 10% e depois a mesma coisa, os 5%, antes e depois dos 5%, tá? Então,
fazendo assim passo a passo, colocando valores, a coisa brilha e todo mundo consegue entender. Então, mais uma questãozinha aí que caiu no concurso, uma questão esperada aí, uma questão clássica de concurso, é essa daí. Mais uma questão a gente fazer, pessoal, a saideira da prova. Questão 40. Considere um grande cubo formado por cubos menores de igual tamanho, conforme a figura abaixo. A razão do volume dos cubos achurados pelo cubo maior é... Então, primeira coisa, pessoal, razão. Razão é uma divisão. Razão do que pelo que? A razão do volume dos cubos achurados. Achurados, pintadinhos. Quantos cubinhos pintadinhos tem? Ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5 aqui, mais esse aqui de baixo. 6. Então, a razão é dos cubos achurados pintados 6 pelo total de cubos maiores. Pelo total de cubo que a gente tem. Então, pelo cubo maior é. Então, ó, a gente tem aqui, ó, quantos cubinhos tem o total? A gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, ó, a base, ó, é 3 vezes 3, que vai dar 9. 9 é quanto tem em cada facezinha isso aqui, ó. Como a gente tem uma face, outra face, outra face, a gente tem 3 faces, então vai ser 9 vezes 3, que vai dar 27. Então, o total de cubinhos que a gente tem aí são 27. O total dos achurados, dos pintados, é 6. Logo, a resposta é 6 sobre 27. Essa é a razão dos cubos achurados pelo cubo maior é. Então, 6 sobre 27. Só que se a gente for ver as respostas, ó, não tem resposta, pessoal. Por que não tem resposta? Porque a resposta é essa, mas está pedindo ali a fração equivalente a essa aqui na forma irredutível, ou seja, está pedindo para simplificar a fração 6 sobre 27. Então, simplificando 6 e 27, ó, o 6 dá por 2, né? É a primeira tentativa que eu ia fazer, a mais fácil. Mas o 27 é ímpar, não dá para ser dividido por 2. Então, eu vou dividir por 3, em cima e embaixo. Tudo que eu faço em cima, sou obrigado a fazer a mesma coisa embaixo na minha fração. 6 dividido por 3 é 2. 27 por 3 é 9. 9 sobre 2, resposta letra B. E finish, acabou a calculeira. E com isso a gente conseguiu terminar toda a prova da Brigada Militar. Foi uma prova um tanto quanto previsível em algumas coisas e me surpreendeu na parte de polinômios, que eu achei que não ia cair. E eu achei que ia cair uma regra de 3 composta na prova e acabou não caindo também, tá? Mas no geral foi uma prova bem bacana, bem tranquila, tá? A exceção ali de duas questões que eu achei que faltou, uma questão de gráfica ali, né, que eu acho que aquele 2 poderia gerar novas respostas diferentes, e a questão de cima ali, a interpretação, poderia se interpretar também, que eu poderia colocar mais cimento em outras partes daquela empresa ali, tá? Então essa foi a minha interpretação da prova. Coloque nos comentários se você teve uma interpretação diferente da minha, se você resolveu as questões de uma outra maneira, tá? Coloca nos comentários aí, que é sempre bom a participação de vocês aqui no nosso canal. Até porque o nosso canal, ele é feito para vocês, para todo mundo entender matemática, para todo mundo competir com outras pessoas aí e aprender cada vez mais matemática e ver que a matemática não é esse bicho de sete cabeças que muitas pessoas aí acham que é, certo? Então, pessoal, mais uma vez, vou pedir para vocês aí, ó, deixa o likezinho no vídeo, tá? Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, tá? Vamos voltar agora com nossas lives, nossas aulas aí, tá? Vamos se preparar para a SUSEP. A SUSEP abriu o concurso agora também. Vai ter vídeo aqui, vai ter correção de prova, vai ter talvez um mini curso aí que eu vou tentar fazer aqui para vocês, um mini curso sobre a SUSEP, tá? Com todos os conteúdos, todos os materiais que é necessário saber para fazer essa prova. E o concurso da SUSEP tem várias vagas também e um cargo, um salário muito interessante, muito bacana, tá? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha contribuído para a formação de vocês, tenha tirado as dúvidas de vocês com relação a essa prova. Espero que vocês tenham tido um bom resultado nessa prova do concurso, quem fez essa prova, tá? E vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço a todos e valeu pela presença em mais um vídeo aqui no nosso canal.